Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente, né? Hoje nós lembramos a conversão de São Paulo. Nós somos chamados a nos convertermos e assim nos tornarmos missionários através do nosso testemunho. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 9, versículo 1 a 22. Atos, capítulo 9, versículo 1 a 22. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco e para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns naquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? E Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Então, a gente viu na primeira leitura, né, o apóstolo Paulo, né, ouviu o chamado de Deus enquanto pecava, né, enquanto perseguia os irmãos da igreja, né? Para ele, ouvir a voz de Deus significou reconhecer o seu pecado, né? Aceitar-se como amado por Jesus e consagrar a sua vida toda a Deus, né? Como consequência lógica de ser perdoado, né? Então, é assim que cada um de nós, batizados, né, somos chamados a viver a dimensão profética sacerdotal, né, e régia do seu batismo, né? A gente viu que Paulo, ele, aqui na primeira leitura, ele é chamado de Saulo, né? Depois é que ele muda o nome, depois é que Deus muda o nome dele depois é que ele muda o nome para Paulo, né? Mas aqui ele perseguia os cristãos, né? Ele perseguia as pessoas que anunciavam
o evangelho de Cristo, né? Anunciavam Jesus, né? E aí, né, a partir do momento que ele ouviu o chamado de Deus, né, ele se arrependeu, ele reconheceu o seu erro, né? Saulo reconheceu o seu erro, pediu perdão a Deus e passou também, né, a ser mensageiro da palavra, né, a ser mensageiro do evangelho de Cristo. Então, que nós realmente possamos levar essa palavra também a todos, tá certo? E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, no evangelho hoje, né, essa frase, né, do evangelho aqui, quem crer e for batizado será salvo, né? Essa frase do evangelho hoje se cumpriu plenamente na vida de São Paulo, né? Então, a gente vê aqui, né, Jesus falando aos discípulos, né? Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, converter-se, né? Voltando aqui para o exemplo de São Paulo, né? Converter-se, né, para ele significava conformar-se a Jesus, né? Imitar a vida e a morte de Jesus, né? E esse significado, né, continua também sendo o mesmo para nós, né? Então, que nós possamos nos convertermos, né, em anunciadores do evangelho a toda criatura, né? Que nós realmente possamos ser mensageiros da palavra de Deus, mensageiros do evangelho de Cristo, levar essa boa nova a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.